eu preciso ler a palavra de Deus com você, né? Eu preciso ler a Bíblia, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá, já chamou seus amigos e familiares? Já chamou todo mundo? Parece que o assunto não é interessante para muita gente. Hã? Já parou para pensar nisso, no que eu vou te falar aqui agora? É o que nós estávamos comentando essa semana ainda, numa live que estava fazendo com o pastor Rodrigo, né? As pessoas se interessam pelo anticristo e não se interessam pelo Espírito Santo. Já parou para avaliar uma coisa dessa? As pessoas se interessam para saber sobre coisas do anticristo, para saber sobre a guerra de Gog e Magog. As pessoas se interessam para saber sobre a besta, sobre o falso profeta. As pessoas se interessam para saber sobre, né, tanta coisa. E quando se fala em Espírito Santo, você vê que tem gente que não se interessa. As pessoas muitos não se interessam. É claro, você que está aqui, a prova que você se interessa é porque você está aqui. Mas muita gente que em outras oportunidades estão, numa live como essa não entra. Por quê? Porque está falando do Espírito Santo. E aí a pessoa já, não, deixa quieto, agora de Espírito Santo, não quero saber não. Eu quero saber do anticristo. Eu quero saber quando vai ser a guerra de Gog e Magog. Eu quero saber quando que o anticristo vai aparecer. Eu quero saber quando vai ser o arrebatamento, se é 2022, 23, se é 28, 29 ou 2030. Eu quero saber sobre a nova ordem mundial. Meu amigo, não existe nada mais precioso do que os dons espirituais. Os dons espirituais é a prova de que Deus está confiando na nossa serventia para com Ele. Sabe quando um patrão confia num funcionário e começa a fazer ele crescer e receber cargos elevados dentro de uma empresa? No mundo espiritual, assim Deus nos trata quando se fala a respeito de dons. Quando você começa a receber dons espirituais, é prova que Deus está vendo que a nossa serventia para com Ele está sendo perfeita. Deus está vendo que a nossa serventia para com Ele está sendo agradável. Deus está vendo que vale a pena confiar os valores e as ferramentas espirituais em nossa pessoa. Então, quando se trata de dons espirituais, é algo que realmente é do interesse daqueles que hão de herdar a vida eterna com Cristo Jesus. Então, você que realmente tem esse desejo, fique aqui conosco e preste atenção no que eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12, verso de número 8. 1 Coríntios 12, 8. Olha o que a Bíblia diz. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, que são os milagres extraordinários, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Mas um só é o mesmo Espírito operando todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Que lindo isso daqui. Que glorioso. E o que o apóstolo Paulo está passando para nós, que somos a igreja do Senhor na face da terra, através desta passagem bíblica? Deixa eu começar dizendo para você o seguinte. Existe, como diz Elizabeth Souza, trovejou na terra. Existem 9 dons espirituais, como nós lemos aqui. 9. Na realidade, no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 11, a partir do verso 2, relata que no Antigo Testamento houve a manifestação, desde os primeiros dias do homem, que o homem foi expulso do Jardim do Éden. Após o homem ser expulso do Jardim do Éden,
desde os primeiros dias, começou a ser manifesto os dons espirituais. É isso mesmo, os dons que nós vemos na igreja primitiva sendo manifesta, desde quando o homem foi expulso do jardim do Éden, esses dons são manifestos no Antigo Testamento. Porém, no Antigo Testamento se manifestaram 7 dons espirituais. 7 no Antigo Testamento. No dia, quando a igreja primitiva, ficou aqui na terra após o arrebatamento, após a ascensão de Jesus, então o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, batizou os irmãos, capacitou os irmãos da igreja primitiva para divulgar o evangelho e dar continuidade ao ministério de Jesus. E essa capacitação trouxe 2 novos dons que não eram e que não foram manifestos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento foram manifestos 7 dons. No Novo Testamento são 9. Então, quais são os 2 dons que foram inseridos nos dons espirituais após a descida do Espírito Santo? O dom de variedade de línguas e o dom da interpretação das línguas. Então, são 9 dons manifestos pelo Espírito Santo na face da terra. Porém, 2 desses dons é exclusividade do período da graça, desse período que nós estamos vivendo. Os outros 7 dons já vêm sendo manifestos desde quando o homem foi expulso do jardim do Éden. Então, 7 dons. Quais são os 7? Existem 9. Existem 9 dons. Então, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de ciência, o dom da fé, o dom da cura, o dom de milagres, de milagres extraordinários, o dom também de discernir os espíritos e o dom de profecia. Esses 7 dons. No Antigo Testamento, você vai ver vários profetas sendo usados por Deus através desses dons. Porém, no Antigo Testamento não tem variedade de línguas e no Antigo Testamento não tem interpretação de línguas. Por quê? Porque são 2 dons exclusivos da igreja do tempo da graça. Quando eu falo igreja, não estou dizendo de templo, estou dizendo de povo que vive nessa dispensação. Não estou falando de templo, estou falando de ser humano que vive na dispensação da graça. Então, no Antigo Testamento, foram manifestos 7 dons, que é o que eu acabei de citar. Você pega todos os 9 e aí você tira apenas o dom de variedade de línguas e de interpretação de línguas, que são os dons manifestos para a igreja do período da graça, e os outros 7 dons, eles eram manifestos no Antigo Testamento também. E aí, pastor, como que vai ser esse comentário? Escute, eu já estou fazendo a introdução para você entender. Dentro dos 9 dons que a igreja tem esse, podemos dizer assim, esse presente, essa oportunidade de buscar e receber, dentro dos 9 dons, eles são selecionados em 3 grupos. E é dessa forma que eu quero falar com você. Os dons são separados em 3 grupos. Primeiro grupo, dons, no primeiro grupo, no primeiro grupo, são os dons que vêm da parte de Deus. Para todos nós, que o Espírito Santo trouxe, que são os dons de revelação. Dons de revelação. É o primeiro grupo. Segundo grupo, dons de poder. Terceiro grupo, dons vocais ou dons de inspiração. Quais são os dons que nós vamos falar hoje? Vamos falar de 3 dons que faz parte do primeiro grupo, que são os dons de revelação. Dons de revelação. Quais são os 3 dons de revelação? Os 3 dons de revelação é palavra de sabedoria, palavra de ciência e também o discernimento de espírito. Esses 3 dons são os dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. Dons de revelação. Quais são os 3 dons de poder? Fé, curas e milagres extraordinários.
quais são os 3 dons vocais ou de inspiração? Profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Então, hoje, nesse primeiro dia, nós vamos falar sobre os dons de revelação. E dentro desses dons de revelação, existem 3, que é sabedoria, ciência e discernimento. Como que eu vou identificar o dom de sabedoria, palavra de sabedoria na Bíblia Sagrada? Como que esse dom é manifesto? Preste atenção nisso, que aqui começa, podemos dizer, o nosso seminário falando e explicando dom por dom, para que você venha saber como eles operam na face da terra e que não venha haver mistura, não venha haver nenhum equívoco e que nós possamos buscar com excelência os melhores dons. Como que funciona o dom da palavra de sabedoria? Esse é um dom fantástico. É um dom fantástico, é um dom que está, podemos dizer, em escasso na face da terra, tá? É um dom que pouquíssimas pessoas têm esse dom na face da terra, mas ainda existe. Como que esse dom se manifesta? Deixa eu ler para você entender como que funciona. Vamos lá, gente. Vamos romper esse algoritmo. Está começando a ficar bom. Passa para frente essa live, deixa o seu like para cima e vamos atingir o máximo de pessoas. Como que esse dom da palavra de sabedoria é manifesto na face da terra? Olha aqui. Deixa eu ler para você. Livro de 1 Reis, capítulo 3. Olha o dom da palavra de sabedoria sendo manifesto no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 3. Eu quero ler com você, vai ser alguns versículos, mas será importante para você entender como o dom é manifesto. 1 Reis 3,16 diz assim: Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela nessa casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porque se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse outra mulher: Não, o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém, esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, este que vive, então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz, não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Disse mais o rei, traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, divide em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho e disse, ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, por todo modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem teu nem meu, seja dividido antes. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Olha que gigante. Então, para que serve o dom da palavra de sabedoria?
O dom da palavra de sabedoria serve para se fazer justiça na face desta terra. O dom da palavra de sabedoria, ele é manifesto para anular e para desmascarar os espíritos de injustiça. Como nós lemos aqui, a Bíblia mostra que Salomão estava diante de duas mulheres, duas prostitutas que moravam juntas. Uma teve um filho, passados-se 3 dias, a outra teve um filho. Então, eram 2 recém-nascidos. Na noite, aquela mãe, né, irresponsável, aquela prostituta, né, aquela mãe irresponsável, ela rola por cima do seu filho e mata o seu filho sufocado. Ela levanta de pontinha de pé, pega o menino morto, coloca deitado, né, do ladinho da mãe, da outra mãe, pega o menino vivo, traz para sua cama e deita com a criança. Pela manhã, quando a mãe original acorda e olha, vê aquele menino, porque toda mãe conhece o filho, vê aquele menino estranho e morto do seu lado. Ela disse, não, isso aqui não é meu filho. Primeiro, não é meu filho, porque eu conheço o filho que saiu de dentro de mim. Segundo, eu não rolei em cima do meu filho, de maneira nenhuma. E esse menino aqui mostra que ele morreu por algum outro tipo de problema, mas não tem nada a ver comigo. A mãe, que não era a original, disse, não, isso não aconteceu. O meu filho é esse vivo. Ambas foram levadas diante de Salomão. Como que o rei vai julgar uma causa dessa se não tem testemunhas para defender a mãe A ou a mãe B? Como que Salomão vai julgar uma causa dessa se não existe câmeras que filmou a mãe rolando e matando o seu filho? Como que Salomão vai julgar esse caso se estava vendo ali aquela demanda? Não, o filho é meu, não, o filho é meu, o filho é meu, o filho é teu, o filho é meu, o filho é teu. E aquela discussão. Como que o rei vai julgar uma causa dessa? Diante de uma situação dessa, o espírito de sabedoria, o dom da palavra de sabedoria, manifestou na hora sobre Salomão e ele disse, traze-me uma espada. Salomão não pediu uma espada porque ele simplesmente queria matar a criança, não. Aquilo ali foi uma palavra, foi o dom da palavra de sabedoria sendo manifesto através dele. Traze-me uma espada. Todo mundo ficou olhando. O que tem a ver espada com o julgamento dessa criança viva e da criança morta perante essas duas mães? O que tem a ver uma espada? Quando trouxeram a espada, ele disse, traz a criança viva aqui. Trouxeram. Ele disse, agora eu vou partir essa criança no meio e vou dar metade para uma mãe e metade para outra. Quando ele disse isso, a mãe original gritou, pelo amor de Deus, deixa o menino vivo. Olha, chega a me arrepiar. Chega a me arrepiar, porque isso é grande demais. Deixa o menino vivo, entrega ele para ela. Eu fico no prejuízo, mas pelo amor de Deus, não mata esse menino. A outra, que era a mãe irresponsável, o que ela dizia? Ela começou a pular e gritar, isso mesmo, nem para ela e nem para mim, parte no meio, nem para ela e nem para mim. Diante disso, ficou claro quem era a mãe original e quem era a mãe falsa. Porque você pode ter certeza, você como mãe, você sabe do que eu vou dizer. Pode levar, mas pelo amor de Deus, não mate. Não é assim? Pode levar, pelo amor de Deus, não mate. Aqui não é mãe? Gritava, nem para ela e nem para mim. Isso mesmo, nem para ela e nem para mim. Corta no meio. Quando ela disse isso, Salomão disse, entrega o menino para essa mãe aqui, que ela é a mãe verdadeira. Ela é a original. E quando ele disse isso, todo Israel caiu o queixo espantado, dizendo, realmente, Deus está na vida do rei, com a sabedoria extraordinária para fazer justiça diante do reinado de Israel. Então, o que é isso? O dom da palavra de sabedoria vem para trazer a justiça de Deus diante de situações que não tem mais saída, que não tem mais uma alternativa. Escuta o que eu vou dizer para você. Existem muitos pregadores e pregadoras que têm esse dom da palavra de sabedoria.
E como que esse dom da palavra de sabedoria é manifesto através de pregadores e pregadoras, de homens e mulheres de Deus na face da terra? Esse dom é manifesto, muitas das vezes a gente está desesperado, desesperada, quem sabe isso já aconteceu contigo. Você está desesperado, desorientado, sem rumo, sem saber o que fazer, e você vai e fala com o homem de Deus, com a mulher de Deus: olha, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu não sei se eu vou para cá ou se eu vou para lá, qual atitude eu vou tomar na minha vida. E aí a pessoa entra com a palavra-chave, com a palavra de direcionamento, com a palavra de orientação na tua vida, que é uma palavra tão gigantesca que você ouve e você diz assim: nossa, era isso que eu precisava ouvir. Era isso que eu precisava ouvir para me tomar tal rumo na minha vida. Era isso que eu precisava ouvir para me tomar tal decisão na minha vida. Então, a palavra de sabedoria vem. Olha lá o Leandro Alves. Deus te abençoe. Beijo na alma de toda a família. A palavra de sabedoria vem para direcionar as pessoas. E essa sabedoria, ela é tão grande que quando nós recebemos da parte de Deus, através da pessoa que tem esse dom, a gente olha e diz: meu Deus, como que essa pessoa, como que eu demorei tanto tempo para encontrar ou para procurar essa pessoa? Por que eu quebrei tanto a minha cabeça antes de procurar esse homem, essa mulher de Deus, esse homem de Deus, essa pessoa que me deu essa palavra tão gigantesca? Então, a palavra de sabedoria, ela vem para tirar o homem e a mulher, como diz o ditado, do beco sem saída. A palavra de sabedoria vem para tirar o homem e a mulher de um lugar que não tem como a pessoa sair se não fosse através daquela palavra. Você consegue compreender? Você consegue entender a palavra? Então, o dom da palavra de sabedoria, hoje em dia, ele é um dom muito escasso na face da terra, porque dificilmente, ainda existe, mas dificilmente você vai encontrar pessoas que têm uma palavra de sabedoria para te dar uma orientação. Você chega na pessoa e diz assim: fulano, eu estou passando isso da minha vida. Você tem uma palavra de orientação para mim? Fica tranquilo, eu vou orar e Deus vai dar vitória. Só isso. Vou orar e Deus vai dar vitória. Aí muitos, né, que não tem inspiração nenhuma para passar, né, como diz ditado, enfia a mão dentro da cumbuca de óleo, lambreca toda a tua testa de óleo, então diz: vai para casa que Jesus já vai te dar vitória. Fica tranquilo. Deus vai dar vitória. Fica nisso. Não tem uma palavra de sabedoria para passar em forma de orientação para que a pessoa saia dali e tenha um rumo e um norte para a sua vida. Chegou: pastor, irmã, fulano, beltrano, o que você tem a dizer para mim? Eu estou desesperado, eu não sei o que fazer da minha vida. A pessoa que está ali, o que ela pega? Pega lá a cumbuca de óleo, enfia o dedo dentro, pá, lambreca toda a tua testa de óleo e diz assim: pode ficar tranquilo que Deus vai dar vitória. Jesus já deu vitória, viu? Glória a Deus. Jesus já deu vitória. E nada de orientação. Deus te abençoe, Leandro Alves. Obrigado pela semente. Que o Senhor multiplique na sua vida e na vida de toda a família. Então, a palavra de sabedoria vem para trazer a orientação quando já não existe mais um recurso para um problema, para uma situação que nós precisamos desta tal sabedoria na presença do Altíssimo Deus. Compreendeu, então, como que é manifesto o dom da palavra de sabedoria? Está entendido? Está compreendido? Deu para entender? Deixa eu ver aqui. Está entendido, né? Está entendido. Então tá. Vamos para a palavra de ciência, né? A palavra de sabedoria, palavra de ciência. Então, a palavra de sabedoria está aí. Nós lemos aqui o livro de 1 Reis, né? 1 Reis foi a passagem bíblica que nós lemos, 1 Reis 3:16, a palavra de sabedoria. E a palavra de ciência? Como que é manifesta a palavra de ciência? A palavra de ciência é conhecido no meio cristão, principalmente no meio pentecostal. O dom da palavra de ciência é conhecido no meio pentecostal, principalmente, e em todos os meios do evangelho. Conhecido como o dom da revelação. Você já viu falar no dom de revelação? Fulano tem o dom de revelação. Olha, eu fui na igreja lá e a irmã estava orando por revelação.
O dom de revelação é o dom da palavra de ciência. Por que esse nome, palavra de ciência? Porque é um conhecimento divino, é uma ciência divina que os normais não sabem, não entendem. É uma ciência do que aconteceu, do que está acontecendo ou do que ainda irá acontecer. Ciência quer dizer conhecimento. Então, alguns chamam dom da palavra de conhecimento, outros chamam de o dom da ciência. É tudo a mesma coisa, porque a palavra ciência quer dizer conhecimento. Então, como que esse conhecimento se manifesta? Com fatos que aconteceram no passado, fatos que estão acontecendo no presente e fatos que ainda irão acontecer no futuro. É o dom da revelação. Como que acontece esse dom da revelação? Deixa eu ler para você aqui, para você entender. Livro de 2 Reis. 2 Reis, vamos entender esse dom da palavra de ciência, o dom do conhecimento. 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 8, diz da seguinte forma: o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, porque o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua cama de dormir. Olha aqui, que grandeza. Como é isso, pastor? O rei da Síria tinha armado uma tocaia, tinha armado, uma armadilha para acabar com o rei de Israel e com os seus soldados. Enquanto o rei da Síria estava deitado lá no seu quarto, pensando isso na sua cama, Deus já estava revelando para Eliseu, lá em Israel, as tramóias do rei da Síria. E Eliseu manda um servo ir até o rei de Israel e diz assim: ó, Deus me revelou que o rei da Síria vai colocar o seu exército acampado em tal lugar como armadilha para destruir a ti, ó rei. O rei, então, se precaveu diante daquela revelação e a armadilha foi desfeita. Quando o rei da Síria soube disso, o que ele fez? Ele chamou todos os seus capitães e subordinados e disse assim: como que pode? Alguém, por acaso, aqui em nosso meio é falso, é traiçoeiro? Alguém aqui em nosso meio está trabalhando, como um araponga do rei de Israel? Porque alguém está aqui levando informação para ele, porque tudo que eu faço aqui, o rei de Israel está sabendo? E aí um dos soldados disse: não, meu senhor, não tem ninguém aqui te traindo. É Eliseu, o profeta Eliseu que está lá, que tudo que o Senhor pensa, quando o Senhor está no teu quarto deitado, Deus revela para ele lá, e ele está passando para o rei de Israel. E aí foi quando o rei da Síria manda os soldados sitiarem o lugar, cercar o lugar que Eliseu estava com Geazi, e de madrugada, logo cedo, o servo do rei, o servo de Eliseu acorda, abre a janela e olha: meu senhor, estamos pegos, estamos cercados. E Eliseu diz: fique tranquilo, maior é o que está conosco do que o que estão com eles, e ora e pede para Deus ferir com cegueira os inimigos da Síria, e isso se sucedeu. Então, o que é o dom da revelação? O dom da revelação, o dom da palavra de conhecimento, o dom da ciência, é um dom que Deus revela mistérios ocultos que ninguém sabe, fatos que aconteceram que ninguém sabe. E esse dom é um dom que foi muito utilizado, e utilizado com perfeição na década, até os anos, podemos dizer, até os anos
de 2000, 2010, por aí. Aí de 2010 para cá, com a chegada das redes sociais, né? Com a chegada das redes sociais, das lives no Facebook, das lives no Instagram, das lives no YouTube, com a chegada da pregação através das lives, esse dom, ele começou a ser banalizado por pessoas que não têm vida com Deus e querem automaticamente dinheiro, querem viver uma vida fácil, enganando as pessoas, e elas, então, se utilizou de uma forma falsa desse dom, que é o dom da palavra de ciência, da palavra de conhecimento. E aí muitos que nem batizado com o Espírito Santo que nem convertido faz uso, né, desse suposto dom, que na realidade eles não têm o dom, faz o uso para dizer que Deus está mostrando o número do chassi do carro, o número do CPF, o número do endereço da casa, o nome de um parente, quando na realidade a pessoa passou o dia inteiro vasculhando o Facebook. Isso começou desde a época do Orkut, né? Desde a época do Orkut, eles já começaram a banalizar esse dom. Você entende? E isso foi meados de 2010, por aí, né? Quando tinha o Orkut, né? No meado de 2010 tinha o Orkut, estava naquela fase grande, né? Do Orkut, e aí as pessoas entravam no Orkut pegando, né? Pegando o endereço, né? Entrava lá, via alguém lá com a camisa do Corinthians na foto, e ali estava escrito: que Deus te abençoe, meu filho, que Deus te guarde. E a pessoa ia lá, via que quem estava com a camisa do Corinthians era, um exemplo, o Joaquim. Aí de noite, né? De noite no culto, a pessoa ia lá e dizia: olha, Deus está me mostrando, né? E fazia toda aquela encenação com essa mentiraiada. Mas o dom da palavra de ciência ainda existe. E ele é manifesto ainda na terra por homens e mulheres que estão cheios do Espírito Santo e que têm buscado, que têm pagado o preço na presença do Altíssimo Deus. O dom da revelação ainda existe. O dom da revelação é latente na face da terra, que é o dom da palavra de ciência. Muitas das vezes, eu tenho certeza que você que está aqui já foi revelada por Deus, já foi revelado por Deus. Não faz aí 10 dias, no jejum que nós fizemos uma live de revelações no último dia, né? Uma live usando, né? Permitindo Deus nos usar com o dom da palavra de ciência, da palavra de conhecimento. Pessoas foram curadas na hora de hemorragia, pessoas foram libertas, pessoas foram libertas de demônios, dores desapareceu, pessoas começaram a passar mal na hora que Deus estava revelando. Por quê? Porque o dom ainda existe e ele é manifesto na face da terra. Existe a banalização? Existe, mas o dom está na face da terra. Como com o passar dos dias nós vamos comentando, e você vai ver que todos esses dons, eles são manifestos na terra, mas todos esses dons Satanás tem usado de uma brecha, de uma oportunidade para tentar banalizar através dos seus adébitos que não têm vida com Deus. Mas o dom da revelação existe, que é o dom da palavra de ciência, o dom da palavra de conhecimento. Eu nasci na fé há 25 anos atrás, dia 4 de abril agora, vai fazer 25 anos que eu estou no Evangelho, e eu nasci na fé. O primeiro dia que eu entrei na igreja, o primeiro dia que eu fui em um culto, eu já fui impactado por esse dom. O pastor que estava lá no altar, eu sentei na última fileira da igreja. Na última fileira. Nós estávamos em 3, estava eu, o Varley, que era jogador de futebol, que depois jogou no Atlético Paranaense, seleção brasileira, jogou em vários times, né, lá da região de Brasília. E o Alex, né, o Alex que jogou no Curitiba, jogou no Cruzeiro, seleção brasileira, Palmeiras, Fenerbahçe da Turquia, enfim. Quem acompanhou o futebol sabe dos jogadores que eu estou falando. Nós estávamos sentados no último banco no culto, quando de repente o homem de Deus que estava lá no altar disse assim: aqui tem um jovem que Deus está me dizendo, eu nunca tinha colocado os pés naquela igreja, que Deus está me dizendo que aonde você passou jogando, você vai passar pregando. Deus tem uma obra gigantesca na tua vida. E quando eu me dei por conta, eu já estava diante do altar em lágrimas, com as mãos levantadas. E quando acabou o culto, depois daquela revelação impactante que chegou a estremecer por dentro, eu cheguei nele e disse assim: pastor,
o que eu tenho que fazer para mim ter isso que o Senhor tem na tua vida? O que eu tenho que fazer para mim ter isso na minha? E ele disse para mim assim: abandona aquilo que você mais ama e você terá aquilo que você mais deseja. E eu disse: o que eu mais amo é a minha família. Ele disse: não é a tua família. Não é a tua família. Você vê como que funciona o dom de Deus. Não é a tua família no momento. Eu disse: como não? Não. Prova que não é que você deixou a tua família lá nos interiores. Olha o que ele disse: deixou a tua família lá nos interiores para vir aqui para a capital do Paraná jogar futebol. Então você tem que abandonar o futebol para que Deus venha fazer de você um grande homem de Deus. Se você tiver fé de fazer isso, coragem para fazer isso, aonde você passou jogando, você vai passar pregando a palavra de Deus. E mais, Deus vai salvar toda a tua família. Na tua família se levantarão presbíteros, diáconos, pastores, músicos, pessoas ungidas para fazer a diferença na face da terra. Mas depende da tua iniciativa. Naquela hora eu disse: então nunca mais eu jogo. Já saí dali decidido. Fui até o Couto Pereira, falei com o Joel Malucelli, com o Algaci Túlio, que era o presidente e vice-presidente. Falei com todo mundo, disse: não quero mais jogar futebol. Mas como assim? Os crentes fizeram a lavagem cerebral na tua cabeça? Não quero mais jogar futebol. Eu quero ser um grande homem de Deus, porque o que eu vi hoje, eu nunca vi na terra. Aquele homem falou coisas que ninguém sabe da minha vida. E daquele dia em diante, iniciou-se uma trajetória que dia 4 de abril agora completa 25 anos. Então, o dom da revelação, o dom da palavra de ciência, da palavra de conhecimento, ele vem para impactar a vida daqueles que estão vivendo uma vida de incredulidade, daqueles que ainda têm dúvida se Deus existe, daqueles que ainda vivem embasado e calçado em religiosidade, vivem embasado, sabe, naquilo que os outros contam, em contos e histórias dos antigos. O dom da palavra de ciência, o dom da revelação vem para automaticamente jogar por terra esses protocolos, esses paradigmas, esses sofismas e trazer a luz diante dos olhos de tudo e todos perante o Altíssimo Deus. Esse dom precisa ser buscado pela igreja. Esse dom precisa ser buscado. Tem pessoas na tua família que, se Deus te entregando esse dom da revelação, essas pessoas da sua família automaticamente se convertem. Por quê? Porque Deus te dando esse dom, ele vai trazer revelações que você vai falar coisas que só a pessoa e Deus sabe. E aí não tem como a pessoa duvidar. Não tem como a pessoa falar: não existe Deus, não existe milagre, porque você falará com a própria boca de Deus na face desta terra. O dom da palavra de ciência, o dom da palavra de conhecimento, o dom da revelação. Esse dom existe e ele está na face da terra, na vida de homens e mulheres que foram batizadas com o Espírito Santo, que buscaram no temor e na sinceridade e que estão servindo a Deus. Entenda o que eu vou te dizer. Não é essa palhaçada que você vê por aí. Não é essa banalização que você vê por aí. Não, Deus está me mostrando o número do teu CPF. Deixa eu marcar aqui. Sim. Tá. 5. Fala, Jesus. Mais rápido, Jesus. Tá. Mais rápido que o tempo está passando. Eu tenho pressa, Jesus. Rápido. Isso não é dom de Deus. Isso é palhaçada para enganar as pessoas. Isso, naquele grande dia, terá um prestar de contas que as nações irão estremecer quando vê esses tais recebendo o salário pela qual eles merecem perante Deus. Não é essa palhaçada de entregar número de placa de carro. Não é essa palhaçada de dizer o número da casa que a pessoa mora e o nome da rua. Qual a finalidade, qual o interesse de Deus de falar o número da tua casa? Qual o interesse de Deus de falar o número do teu CPF? Qual o interesse de Deus de falar o número do teu CPF em um culto? Fala para mim. Que finalidade, qual a grandeza de Deus de falar o número do teu CPF? Então você vê que são os 7 uns da fé. Os malandros espirituais que estão por aí, que não tem nada a ver com Deus. Você está entendendo? Compreende? Mas o dom existe e precisa ser buscado por homens e mulheres que amam a verdade da palavra de Deus e que deseja ver a glória do Senhor ser manifesto através de suas vidas na face desta terra. Então, busque, sabe, esse dom, porque é um dom precioso na presença do Senhor. Qual mais, pastor? Eu estou falando
dos 3 dons, né? Dos 3 dons espirituais, que é enquadrado no grupo do dom da revelação. Qual é o outro dom? Deixa eu falar para você aqui. O outro dom é o dom de discernir espíritos. E esse é forte demais. Verdade, Rafaela. A Rafaela disse aqui é verdade. Uma grande verdade, né? As igrejas, os templos lotam, né? Quando dizem que vai alguém que adivinha o CPF. Nossa, lota de gente. Lota. Ó. Porque aí, as pessoas que gostam de ser enganada, vai porque nesse burburinho já aproveita e pergunta, né? Com quem que vai casar, né? Olha, Deus está me mostrando que tem um loirão de 1,90 m que irá te procurar. Mas primeiro deixa a tua oferta aqui. Né? Não tem essas palhaçadas? Então, as pessoas estão brincando com as coisas de Deus, com os dons espirituais. Mas os dons espirituais existem na vida daqueles que buscam a presença do Altíssimo Deus de fato e de verdade. O Senhor, pastor Cronei, possui vários dons de palavra, de direcionamento, de sabedoria. São os mais óbvios que observo. Obrigado, Gilberto Garcia. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te proteja e te guarde. Estamos buscando a cada dia essa confiança mais e mais na presença de Deus, para que Ele venha continuar nos usando na face da terra. O dom do discernimento, de discernir espíritos. Como que acontece? Que dom é esse de discernir espíritos? O dom de discernir espíritos, preste atenção nisso, isso aqui é muito importante. O dom de discernir espíritos é o filtro da igreja na face da terra. Você sabe, por exemplo, eu vou te citar aqui um detalhezinho, onde eu posso colocar aqui, e você pode, quem sabe, até citar aí na linha do tempo para mim, o que nós usamos que precisa ser filtrado, senão vai alguma impureza. O que você me diz aí? Fala para mim. O que nós usamos que precisa de um filtro? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar lembrar do que nós usamos que precisa de um filtro. Ai, meu Deus. Escreva aí na linha do tempo. O que precisa de um filtro? Eu estou tentando... Bom, vamos lá. O ar-condicionado. Você sabe, água, café, melhor, agora sim, o café. Obrigado, Vânia Faria, Benedita, Marilene, Mariana, todos que estão falando café e água. Obrigado, minha esposa. Café e água. Tá bom, vamos pegar o café. Não tem como você tomar um café simplesmente jogando a água dentro do pó, jogando açúcar e tomando. Né? Não tem como. Eu acredito que, eu não sei, mas eu acredito que quem toma café não vai conseguir tomar o café dessa maneira. O filtro, né, de escorrer o arroz, né? Isso, o macarrão, o purificador de ar, exatamente. Mas vamos pegar o café. Não tem como tomar café sem filtrar. Então você pega o pó, coloca no filtro, né? Joga a água e ali vai saindo só o café. E a borra, né? A borra do café, o pó que foi usado, fica ali dentro do filtro, aqueles que são descartáveis. Você joga o filtro com a borra e tudo, aqueles que automaticamente estão usando o coador, joga a borra fora, enxágua o coador e deixa penduradinho ali para amanhã ou mais tarde fazer mais uma coada de café. Então, o dom de discernir espíritos é esse filtro na vida daqueles que estão servindo o Senhor. Por que o dom de discernir o espírito é semelhante ao filtro do café, o filtro de água, o filtro do ar-condicionado? Por quê? Porque no dia a dia que nós vivemos, o mundo espiritual trabalha para nos manchar, para colocar dentro de nós impurezas, para colocar dentro de nós o engano, para nos levar a viver um evangelho de mentiras. E quando eu tenho o dom de discernir espíritos, então, tudo que vem perante mim,
essa grandeza, esse dom, esse filtro me traz à baila, me traz a entender quem realmente está agindo. Como que o dom de discernir espírito, ele funciona na vida de uma pessoa? Nós passamos a discernir as 3 dimensões de ação aqui na face da Terra. Como assim? Aqui nessa Terra existem 3 ações que predominam aqui nesse mundo. A ação divina, que é a ação de Deus, a ação demoníaca, que são a ação de Satanás e seus demônios, e a ação humana. Quando eu tenho o dom de discernir espíritos, eu então, através desse dom, entendo se é Deus, se é o diabo ou se é o ser humano em si agindo. Você consegue entender? Então, esse dom de discernir espíritos, ele funciona como um filtro. Porque muitas das vezes, se você não tem o dom de discernir espíritos, é o que está acontecendo na geração do século 21. A ausência desse dom é o motivo que muita gente está sendo enganada. É o motivo que muita gente está sendo passado para trás. Por quê? Porque eles não sabem discernir a voz de Satanás na boca de pessoas que muitas das vezes estão com a Bíblia na mão. Eles não sabem discernir a voz do espírito do diabo na vida de pessoas que estão de Bíblia na mão. Que muitas das vezes, quem sabe, entrou dentro de um paletó, se travestiu de servo de Deus, se travestiu de serva do Senhor e está ali para enganar. Eu sei de um caso, eu fui pregar em Brasília, já preguei muito em Planaltina de Brasília. Não sei se tem pessoas de Planaltina aqui me assistindo, mas já preguei muito em Planaltina de Brasília, né? Quero, inclusive, mandar um abraço ao apóstolo Márcio Mendes, a pastora Vaninha, toda a família aí da Vivanda Nação, né? Aí em Brasília, em Planaltina, no bairro Roriz. Preguei muito em Brasília e em outras regiões também ali nas cidades satélites, mas especificadamente em Planaltina. Aconteceu um episódio em Brasília que foi assim a prova de que realmente, desde o altar até o porteiro da igreja, ninguém ali tinha discernimento de espírito. Por quê, pastor? Olha o que eu vou te contar aqui, escute isso. Chegou um cidadão vestido, né? Paletó, gravata, né? Relojão, entende? Um anel no dedo, aquele sapato de corintiano, sapato de flamenguista, sabe? Aquele sapato todo colorido, preto e branco, vermelho e preto, com bico rebitado. Chegou, entrou com uma Bíblia assim debaixo do braço, entrou, sentou na primeira fileira. Na hora da oração, que começavam as orações, ele começava a rodopiar, regalar a baga do olho e fazer toda aquela pantomia, toda aquela encenação. E o povo maravilhado com aquilo. O pastor que estava no altar chegou e cutucou o obreiro que estava do lado e disse assim: chama ele para vir aqui no altar, que eu estou vendo que ele está cheio. Vou passar a oportunidade para ele trazer uma palavra para o povo aqui hoje. E aí chamou ele e ele subiu no altar, todo cheio de pompa, todo cheio de pose. Pegou o microfone. Boa noite, igreja. E o povo, todo mundo, sabe, em êxtase. E ele foi ali, falou e disse nada com nada, e falou nada com nada, mas o povo maravilhado, e pulando e rodopiando, até que chegou faltando uns 10 minutos para acabar a reunião. Ele disse assim: eu quero dizer para vocês que eu sou um babalorixá, fiz a cabeça lá em Luanda, na Angola. Eu sou um babalorixá, trabalho para os espíritos, as 7 linhagens dos Exu descem na minha vida, todas as linhagens das pombagiras descem na minha vida, e eu vim aqui e vi que realmente funciona esse sistema de eu fazer toda essa jogada que a gente faz lá dentro da gíria. Deus abençoe vocês. Saravá para vocês, virou as costas e foi embora. Saravá para vocês, virou as costas e foi embora. E aí todo mundo ficou lá, embasbacado, suado, porque pulou, rodopiou e regalou muita baga do olho junto com ele, mas ficou lá sem entender nada. E ele foi embora. Aconteceu isso em Brasília. E aí, pastor, que desde o altar
até a porta da igreja, ninguém com discernimento. Ninguém com discernimento espiritual para conseguir enxergar que aquele pulo, que aquele chiado que aquele homem fazia com a boca, que aquela regalada de olho, que aqueles movimentos do braço, que aquele negócio de botar as mãos para trás e começar a pular e rodar com as mãos para trás, que aquilo ali era um demônio na vida dele, que aquilo ali era um espírito da magia atuando na vida dele. Ninguém. Todo mundo se encantou pelo pulo, todo mundo se encantou pelo rodopio, todo mundo se maravilhou com o anel que estava no dedo dele. Todo mundo ficou fantasiado com o sapato de corintiano, de flamenguista, que estava no pé dele, mas ninguém conseguiu olhar e ver com os olhos do discernimento que os movimentos daquele homem eram movimentos de alguém que estava possuído por um demônio e não pelo Espírito de Deus. Então, o dom de discernir espíritos, ele vem para trazer à baila, para trazer às claras quem está atuando no ambiente, quem está usando a pessoa. Escuta o que eu estou dizendo para você. Talvez você nunca notou isso, ou quem sabe já notou, mas tem momentos que você está dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de um metrô, em um terminal rodoviário, em um aeroporto, em um mercado, que tem gente que olha para você, que não é a pessoa que está olhando para você. Naquele olhar tem um demônio te espiando. Naquele olhar tem um demônio tentando te intimidar. Naquele olhar tem um demônio ali, sabe, te agorando e desejando o teu mal. E aí tem gente que não entende e vai para cá e diz, mas por que aquela pessoa estava me olhando de cara feia? Por que aquela pessoa estava me olhando de rabo de olho? Na realidade não é a pessoa. O espírito que está dentro dela pertence a Satanás e esse espírito está vendo Deus na tua vida. Mas por faltar esse dom de discernir espíritos, a pessoa não entende nada. Não entende, sabe? Quem sabe você vai fazer um curso, né? Você está tirando a tua carteira de habilitação. Aí lá na sala, vocês estão em 20, né? Em 20 candidatos, né? A se habilitarem, né? A ter a habilitação. Mas você percebe que tem uma pessoa lá dentro que só de entrar na sala, ela já foi sentar longe de você e de longe fica só te espiando. Cochicha com os outros e tira onda de você, te olha de olho torto. Você não conhece a pessoa, você não sabe quem é a pessoa, mas você está vendo que aquele comportamento é estranho. E aí você diz, fulana não foi com a minha cara, eu também não fui com a cara dela. Beltrano não foi com a minha cara, eu também não fui com a cara dele. Não é assim. Quando nós temos o dom de discernir espíritos, você olha, você diz, essa pessoa está possuída por uma força estranha. Porque a luz que está em mim está incomodando a trevas que está na vida dela. Olha o olhar da pessoa. Pastor, como que esse dom de discernir espíritos é manifesto em nossas vidas? Escute isso. Presta atenção no que eu vou dizer para você entender. Olha quanta gente aí, ó, já identificou pessoas te olhando com olhar maligno. Pessoas te olhando de canto de olho, de rabo de olho, como diz o ditado, te olhando com olhar maligno. Nesse discernimento, automaticamente você, só de ver isso daí, você sabe se é o espírito do diabo, se é o espírito de Deus, ou se é o espírito da carnalidade na vida da pessoa. Porque tem gente que olha com um olhar que não é demônio, que não é o espírito de Deus, mas é a carnalidade da pessoa, é a carne da pessoa. É a carne má da pessoa que está te olhando, te cobiçando, te desejando mal ou algo semelhante. E para isso nós precisamos do dom de discernir espíritos. Se nós não buscarmos esse dom, facilmente seremos enganados. Facilmente seremos passados para trás. Eu me lembro claramente que aconteceu um episódio na minha vida, vai vendo, um episódio na minha vida, que chegou uma mulher na igreja, que na hora que eu comecei a fazer a oração, ela simplesmente tentou jogar a criança, né, para cima, e as obreiras que estavam por ali disseram, pega a criança, e pegaram a criança e ela caiu. Aparentemente possuída pelo diabo. E eu disse para as obreiras, eu vou descer aí, desci lá. Falei, vamos ver o que está acontecendo. Disse, e aí? O que você está fazendo aí? Quer matar essa mulher? E disse, quero matar. Isso aí é legal, interessante, né? Você quer matar? Quero matar ela sim. Falei, por que você não matou? Não matei ela porque eu fiquei com dó da criança. Quando falou assim, eu disse, não é demônio.
Diz, pode deixar essa mulher quieta aí. Deixa ela sentadinha aí. Como assim, pastor? Deixa ela sentadinha aí. Não é demônio, não. Depois, no final do culto, vou conversar com ela. Quem sabe ela está com depressão, quem sabe ela está com algum transtorno psicológico, quem sabe ela está se fazendo para se aparecer, ter um momento de atenção, né? Chamar os holofotes, mas demônio não é. Aí diz, por que não é demônio? Porque demônio não tem dó de ninguém. E na boca dela ela diz, não matei porque fiquei com dó da criança. Demônio não iria dizer isso. Porque demônio não tem dó de criança, não tem dó de velho, não tem dó de ninguém. Um demônio jamais iria dizer que não matou porque estava com dó. Deixa essa mulher de lado. Depois eu falo com ela no final do culto. No final do culto, fui falar com ela, conversei, e ela simplesmente tinha alguns transtornos mentais, estava fazendo tratamento no CAPS para pessoas que usou muita droga e algo semelhante, e estava com um transtorno terrível na vida dela. Então, não era demônio, era um transtorno que simplesmente, naquela ocasião, junto com o transtorno, a pessoa, sabe, aproveitou para ter os holofotes e a atenção voltada para ela. Então, esse discernimento precisa estar em nossa vida. Na hora, o discernimento veio quando ela disse, não matei por causa fiquei com dó da criança. Fiquei com dó. Na hora, o discernimento veio, demônio não tem dó de ninguém. E assim é quando nós conversamos com pessoas. Tem pessoas que na conversa dele, na conversa dela, você já vai discernir que tem um demônio falando na boca dessa pessoa. Tem pessoas que na conversa dele e dela, você já percebe que Deus está usando a pessoa para falar contigo. Tem pessoas que na conversa dele e dela, você já começa a perceber que tem alguma maldade humana naquela conversa. Que tem algum comportamento humano querendo prevalecer. Quem sabe um orgulho, quem sabe um desejo de superioridade, quem sabe uma vontade de chamar atenção. O dom de discernir espíritos vem para isso, para filtrar todos os comportamentos que são manifestos na face da terra, quer seja divino da parte de Deus, quer seja da parte de demônios, quer seja da parte humana na face dessa terra. Pastor, como que eu faço para buscar esse dom? Busca esse dom em oração. Já vou falar como que busca todos esses 3 dons, mas busca esse dom em oração. E uma das maneiras de você começar, tá, a usar o discernimento a partir de agora, e você começar a usar o discernimento a partir de agora, sempre que você for conversar com uma pessoa, sempre que você for olhar para uma pessoa, foque nos 5 sentidos que se manifestam no corpo desta pessoa. Quais são os 5 sentidos? O tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Foque nos 5 sentidos. Se você focar nos 5 sentidos de uma pessoa, você já está com 50% do discernimento aguçado para interpretar e entender aquela pessoa. Foque nos 5 sentidos. Como assim, pastor? Tato, vou repetir, tato, olfato, visão, audição e paladar. Quando você fala com uma pessoa, por exemplo, que ela está mentindo, a visão dela muda, porque o olhar começa a variar, a mão começa a ter movimentos, os pés, que são o tato, né? Começa a ter movimento, sabe? O olhar, a respiração muda. Você consegue compreender? Então, foque nos 5 sentidos, principalmente no sentido visão, tato e respiração. Escute isso. Visão, tato e respiração. Esses 3 sentidos, eles revelam muita coisa escondida dentro de uma pessoa. O tato, né, que é o comportamento das mãos, dos pés, o balançado de perna, isso e aquilo, o mexido para lá e para cá. O tato, né, o movimento do corpo, a visão, né, e a respiração, que são as linguagens corporais, né? Como escreveu aí a nossa irmã Maria Pereira, a linguagem corporal, que nada mais, nada menos é do que a base para você começar a discernir uma pessoa. Se você usar isso que eu estou te falando, mais a busca de oração, jejum, vida de temor e sinceridade,
aí vem o dom do Espírito Santo. E aí o dom agrega com esse teu olhar clínico, e meu amigo, não tem como passar batido diante de você. Não tem como passar batido diante de você. Não tem como. Se você agora, pastor, eu não tenho o dom de discernir espíritos, comece a usar o teu lado inteligente para focar nos 5 sentidos de uma pessoa. Um homem e uma mulher, quando ele está garantido do que fala, até o jeito da sua mão se gesticular é diferente, a postura do ombro é diferente, o olhar é diferente, a fala é diferente, a respiração é diferente, tudo é diferente. Uma pessoa que está mentindo, só de você olhar, a postura da mão é diferente, a boca, o jeito, os lábios é diferente, o olhar é diferente, a respiração é diferente, a leitura corporal se torna tudo diferente. Então, comece a trabalhar esse lado de observar os 5 sentidos em uma pessoa e, junto com essa observação, comece a buscar o dom de discernir os espíritos através da oração, jejum e examinando as escrituras. Oração, jejum. Por que, pastor, que eu preciso examinar as escrituras? Porque no examinar as escrituras você vai ver relatos de pessoas que tiveram comportamentos que não tem nada a ver com Bíblia. Meu amigo, eu não preciso ser um expert para mim ver que tem muitos movimentos por aí no meio evangélico que não tem nada a ver com Deus. Eu não preciso ser expert para mim bater o olho e discernir que aquilo ali não tem nada a ver com Deus. Não preciso. Eu não preciso ser expert nos dons para mim olhar para uma pessoa e ver que ela está mentindo, que ela está engambelando e passando os outros para trás. Então, isso vem tudo de observar os 5 sentidos. Você está entendendo? De observar os 5 sentidos. Junto com os 5 sentidos, eu, então, automaticamente busco os dons espirituais da parte de Deus, que é o dom de discernir. Um abraço para o meu amigo Wagner Freitas. Saudade de ti. Wagner é da nossa época. Nós aceitamos Jesus no mesmo período, hein? Tá firmão na fé, lá na região de Maringá, né? Saudade de ti, Wagner. Um abraço para a família. Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Tem uns 10 anos, mais ou menos, que a gente não se encontra. Mas tá aí, tá firmão. Deus te abençoe, Wagner. Que Deus te guarde. Muito bom te ver por aqui. Então, o dom de discernir espíritos é isso. Então, nós precisamos desse discernimento para não sermos enganados e passados para trás, para não sermos engambelados, para não sermos lesados e roubados pelos demônios. Pastor, e aí, como que eu busco esses dons? Deixa eu te explicar. Todos os dons estão à disposição de todos os seres humanos. Seres humanos estes que aceitaram Jesus, abandonaram sua vida de pecado, e estão batizados com o Espírito Santo. Dom nenhum é manifesto na nossa vida sem antes o Espírito Santo ter nos selado como propriedade exclusiva de Deus. Então, antes dos dons vem o batismo, vem a originalidade que nos prova que temos um proprietário, que é o nosso Deus. Quando nós nos tornamos propriedade do Altíssimo Deus, então nós estamos aptos para receber a manifestação de qualquer dom da parte do Altíssimo Deus. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Sim, entendeu? Deus abençoe também o pastor Giovanni Dias, que está aí na linha do tempo. Um abraço grande, guerreirão. Estamos juntos na mesma fé, em nome de Jesus. Aí o Wagner, né? Você conseguiu entender essas informações? Pastor, como que eu busco o dom da palavra de sabedoria? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Esses 3 dons, que são os dons de revelação, são dom de revelação, esses dons têm uma facilidade maior de Deus entregar na nossa vida quando nós passamos a buscar conhecimento. Como assim? Deus, ele trabalha em cima da nossa capacidade, Pastor, mas Deus chama os capacitados? Não, ele capacita os escolhidos, mas ele observa dentro daquilo que nós somos capacitados para ele manifestar a glória dele sobre a nossa vida.
Pode fazer sim. Deixa eu só explicar isso aqui, já vou abrir para pelo menos 3 perguntas aí. Por exemplo, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de ciência, que é a revelação, e o dom do discernir espíritos. Se você começa a examinar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e agregada à palavra de Deus, você começa a ler também outros livros que têm cunho bíblico, livros que têm base bíblica, livros de estudos bíblicos. Você começa a ler esses livros junto com a Bíblia, o teu conhecimento, ele ganha uma amplitude. E nessa amplitude de conhecimento, nessa amplitude mental, tem uma facilidade, há uma tendência maior de você receber o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de ciência, o dom de discernir espíritos. Quanto mais eu busco conhecimento, mais eu tenho a facilidade de receber esses 3 dons. Esses 3 dons, ele é manifesto na vida de pessoas que buscam esse conhecimento. Por exemplo, tem um exemplo bíblico de Atos 16:16, que aconteceu com o apóstolo Paulo. Todo dia que ele passava, aquela moça, né, que adivinhava, que era como se fosse uma pitonisa, que adivinhava a vida das pessoas, dizia: esse é um grande homem de Deus. Ela não estava mentindo. Esse é um grande homem de Deus. Eis aí 2 grandes homens de Deus. Paulo e Silas passando. Eis aí 2 grandes homens de Deus. Paulo um dia parou e disse assim: seja repreendido, espírito do diabo. Seja derrotado, em nome de Jesus. Aquele demônio saiu da vida dela. Ela não adivinhou mais nada na vida das pessoas. E os seus senhores teve um grande prejuízo ao ponto que prenderam Paulo e Silas. E aí Atos 16 mostra que veio o terremoto, abriu a porta da prisão e teve toda a salvação do carcereiro, toda aquela passagem bíblica. Porém, Paulo e Silas repreendeu aquele espírito que estava falando uma verdade. Aquele demônio não estava mentindo, ele estava dizendo: eis aí 2 grandes homens de Deus. Mas por detrás daquela verdade tinha um espírito de engano. E automaticamente, Paulo e Silas repreendeu aquele mal. Mas por que, pastor? Se aquele espírito estava falando uma verdade, estava falando uma verdade, mas era uma jogada de Satanás. Por quê? Porque as pessoas sabiam que Paulo e Silas eram homem de Deus. E saindo da boca de uma moça que adivinhava a vida das pessoas, se Paulo e Silas deixassem aquilo continuar, as pessoas iriam olhar e dizer: realmente, essa moça, tudo que ela adivinha é verdade. Tudo que ela fala é verdade, porque ela está adivinhando até a vida de Paulo e Silas, dizendo que são homens de Deus, então realmente é a verdade. Então Paulo e Silas repreendeu aquele demônio que falava uma suposta verdade para que não viesse o engano a ser propagado naquele lugar. Então, o dom de discernir espíritos, o dom da palavra de ciência, o dom da palavra de sabedoria, tem, né, uma facilidade maior de ser confiado por Deus na vida de um homem e de uma mulher que busca o conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, o conhecimento de tudo que diz respeito às Sagradas Escrituras. Busque o conhecimento, busque. Leia, examine as Escrituras. Inclusive, eu quero agradecer o pastor Giovanni Dias, que me presenteou, chegou hoje aqui, esse presente aqui, ele me doou um livro. Para mim, um dos presentes mais importantes que a gente pode dar para uma pessoa que nós amamos é um livro. Por quê? Porque podem roubar de mim o carro, a casa, a roupa, roubar tudo. Tudo que eu tenho, pode me roubar. Mas ninguém é capaz de roubar o meu conhecimento. Porque o meu conhecimento só Deus pode tirar, fazendo acontecer uma amnésia sobre mim. E essa não é a vontade de Deus para a vida de ninguém. Por isso, busque o conhecimento. Obrigado, pastor Giovanni, pelo livro O Peregrino, de John Bunyan. Esse é um livro fantástico que foi escrito no século XV, né? No século XV, entre o século XV e século XVI. Ou melhor, século XVII. Está aqui. No século XVII, em 1678, século XVII. Tá certo, então? Compreendido? Então, busque esse conhecimento, leia, examine a palavra de Deus, examine as Escrituras, busque conhecimento com livros ricos, né? Livros bons, para que você possa automaticamente... Tem um filme dele, O Peregrino, exatamente, para que você possa crescer mais e mais na presença de Deus. Está compreendido esses 3 dons que são os dons de revelação?
Sabedoria, ciência e discernimento. Agora eu vou abrir para as perguntas. Deixa lá. Vamos lá, 3 perguntas para não ficar muito extensa a live. O filme Peregrino também é bom. Exatamente, o filme foi tirado do livro, né? O filme foi tirado do livro e é muito bom. Vamos lá, então? Deixa eu ver aqui se tem perguntas aí a ser feitas. Se não tiver, nós já vamos caminhando para os instantes finais. Perguntas dentro desse contexto, desse arcabouço do que foi comentado aqui, que são os 3 dons. Se você tem alguma pergunta, vamos para cima. Faça isso, senão vamos fazer uma oração. Não esqueça de deixar o seu like aí. Vamos para cima, gente. Vamos deixar o seu like. Né? Deixa o seu like aí para que essa live possa ir mais longe. Em nome de Jesus. Deixa o seu like para que essa live possa chegar a pessoas que precisam dessa orientação. Vou passar assim, Leandro. Eu vou passar a indicação, vou fazer uma live aqui e vou passar a indicação de uns livros para vocês, que são coisa de Deus. Livros que você vai ler e o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Vai trabalhar na sua vida de uma forma especial. Pastor, perguntaram aqui se é certo entrevistar Satanás. Veja bem. Veja bem, deixa eu ver aqui, antes de responder essa pergunta. Wagner está lendo esse livro, Wagner? Olha que maravilha, hein? Devemos entrevistar demônios? Sim ou não? Veja bem. Tudo nessa vida tem que ser feito com propósito. Tá? Tudo tem que ser feito com propósito. Nada sem propósito, nada para show, nada para levar, né, aquele momento a ser um momento que as atenções das pessoas se volte para o pregador e o próprio Jesus, que é o libertador, venha a ser esquecido. Quando Jesus chegou na cidade de Gadara, ele viu o demônio que estava na vida do gadareno e ele disse: qual é o teu nome? Ele fez uma entrevista. Qual é o teu nome? E ele disse: o meu nome é Legião, porque nós estamos em muitos. E Jesus disse: eu vou te expulsar, você vai sair da vida dele. E ele disse: tudo bem, já que eu vou sair, permita-me que eu entre naquela manada de porcos. E Jesus disse: então vai para aqueles porcos. E eles entraram nos porcos, se precipitaram no abismo e automaticamente se perderam naquele precipício. Então, tudo que é feito para a edificação, para o crescimento de todos que estão ali naquele momento, não tem problema nenhum. Porém, o grande problema são os exageros, que aí as pessoas começam a exagerar, né? Exagerar e muitos entrevistam demônios e chega ao ponto de colocar a sacolinha para o demônio segurar e ele pedir dinheiro, né? Segura aqui a sacolinha então, gente. Vocês vão ver como que a nota de R$50 que você vai colocar na sacolinha queima o diabo. Bota aqui R$50 na sacolinha para você ver se não vai queimar ele. Ele está segurando a sacolinha. Coloca aqui para você ver. Coloca a nota de R$100 para você ver se não vai queimar o diabo. Bota aí. E aí as pessoas vão colocando e o demônio está ali para automaticamente enganar. E aí cada nota de 50 que cai na sacolinha, ele dá um grito. Uá! Cada nota de 100 é um grito. Uá! E as pessoas estão ali. Você está entendendo? No final de tudo, não passa de um show, de um engano, para que as pessoas venham ser passadas para trás. Mas quando se entrevista dentro de um propósito, aí sim, até mesmo para explicar para a pessoa, depois que ela voltar em si, o fato que está acontecendo. Às vezes você entrevista e pergunta: o que você está fazendo aí? Eu estou aqui. Há 20 anos eu destruí o casamento dela, há 20 anos ela foi oferecida lá no trabalho de feitiçaria e eu estou aqui há 20 anos. E aí, quando a pessoa volta, você pergunta: escuta, o que aconteceu há 20 anos? A pessoa diz: nossa, 20 anos atrás eu frequentei tal lugar, há 20 anos atrás eu fiz uma promessa a tal espírito, eu fiz isso e aquilo. Então, dependendo do estilo da entrevista, serve para até mesmo orientar a pessoa quando ela se recompor da possessão demoníaca. Tá certo? Vamos lá? Vamos continuar aqui? Deixa eu ver aqui quem mais. Deixa eu ver aqui quem mais. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver.
Por que as pessoas não conseguem olhar dentro dos meus olhos, me evitando? Principalmente mulher. Veja bem, o olho no olho é a base para você entender o falso e o verdadeiro. O olho no olho é isso. Você não precisa levantar o nariz mais que ninguém e nem abaixar a cabeça para ninguém. O olho no olho é o suficiente, porque o olho no olho já revela quem está dentro de uma pessoa. Se você está conversando com uma pessoa, essa pessoa não consegue ficar olhando nos teus olhos por 10 segundos. Quem está dentro dessa pessoa? Ah, pastor, ela é tímida. Não, não é timidez. Você pode ter certeza que não é timidez. Ninguém é tão tímido assim ao ponto de não conseguir olhar no olho de outrem por 10 segundos. E aí está conversando, encosta daqui, encosta dali, isso e aquilo. Peraí. A pessoa vem conversar contigo, né? Fazer um negócio com você de Ray-Ban, de óculos escuro. Você está entendendo? Você vai fazer negócio com a pessoa está lá de óculos escuro. Como que você vai fazer negócio com a pessoa de óculos escuro? É o olho no olho que revela a sinceridade, a verdade da pessoa. É o olho no olho que revela, né, quem está dentro da pessoa. Então, quando você vê a pessoa desviando o olhar de você, fique atento, fique esperto. Fique esperto. Você pode ter certeza, você que é casado e casada, né, você sabe, você consegue saber, né? É claro que eu não estou dizendo que isso aqui acontece ou já aconteceu, mas quando o marido está mentindo, quando uma esposa está mentindo, quando um filho está mentindo, não consegue olhar no olho. A mentira é revelada na ausência de olho no olho. Quando teu filho conta uma mentira, tua filha conta uma mentira, você pode ter certeza que ela não vai suportar olhar nos teus olhos. Se o marido está mentindo para a esposa, ele não vai olhar nos olhos da esposa. A esposa não vai olhar nos olhos do marido, porque o olho no olho revela o que está dentro da alma de uma pessoa. Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Isaura, pastor, um desviado que era usado por Deus, ele continua com o seu dom, com o dom? Sim. Deus dá o dom e Deus não tira o dom da vida de ninguém. Deus não tira o dom. O que sai da vida da pessoa é a unção, é a autoridade. O que é unção? O que é autoridade? É a ousadia, é a autonomia que vem através de uma vida separada do pecado. Quanto mais eu me separo do pecado, mais unção, mais ousadia, mais autonomia, mais ombro levantado, postura de queixo, postura no andar, eu tenho. Quanto mais eu estou aprofundado no pecado, mais o meu ombro cai, mais o meu queixo ele declina e mais eu vou me encolher. Então, o dom está na vida da pessoa. Ela está desviada, está lá no boteco, enchendo a cara, está na droga, está na perdição. O dom está na vida dela. Porém, esse dom está coberto pelo pecado, coberto pela vida de erro que a pessoa está vivendo. Mas o dom está ali. Deus não tira o dom da vida daqueles que se desviou do evangelho. Quando essa pessoa voltar para o evangelho, abandonar o pecado, então essa poeira espiritual, essa sujeira vai sendo tirada e vai sendo reacendido, reaceso novamente o dom que uma vez foi utilizado, a ferramenta que uma vez foi utilizada por Deus na vida desta pessoa. Deixa eu ver aqui o que mais aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui as perguntas. Quero que você faça a pergunta embasado nos dons que nós estamos comentando, que é o dom de discernir, que é o dom de sabedoria, ciência e discernir os espíritos. Tá bom? Tenho uma dúvida sobre ser selado pelo Espírito Santo, como o senhor comentou. Poderia explicar um pouco? Veja bem, eu vou repetir. Tem pessoa perguntando, pastor, quem faz Vale do Sal, dá para considerar heresia? Eu vou responder com outra pergunta, tá? Eu vou responder com outra pergunta, como Jesus fazia. Jesus, Pedro, que foi o apóstolo primaz, o cabeça da igreja primitiva, Paulo, que foi o apóstolo do gentil, esses homens fizeram Vale do Sal? Se eles fizeram, faça, porque é de Deus. Se eles não fizeram, a resposta já está dada. Tudo que você for fazer, veja se Jesus fez,
se Pedro, que foi o apóstolo que comandou a igreja primitiva, fez, se Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, fez. Se esses três não fizeram junto com os demais, cai fora. Se eles fizeram, abraça, porque é de Deus. Está dada a resposta. Jesus fez, Pedro fez, Paulo fez, João fez, a igreja primitiva fez. Se eles fizeram, faça também, que com certeza é bênção de Deus. Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Tem uma dúvida sobre selado. Línguas variadas não é evidência de batismo com o Espírito Santo, de selo com o Espírito Santo. O selo com o Espírito Santo é diferente de dons espirituais. Línguas é dons. Batismo com o Espírito Santo é batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É um selo de autenticidade. Ô Gilda Almeida, Deus te abençoe, Deus te guarde. Um abraço para o Nicolas, para toda a família. O batismo com o Espírito Santo é um selo de autenticidade que prova que você é propriedade exclusiva de Deus. E não é as línguas variadas que prova que você é batizado, porque línguas é dom, a língua já é um passo a mais. A língua é um passo a mais do que o batismo. O batismo ele vem por primeiro. Depois que você é batizado com o Espírito Santo, você pode receber o dom da cura primeiro do que o dom de língua, de variedade de línguas. Depois que você é batizado com o Espírito Santo, você pode receber primeiro o dom de milagres extraordinários do que as línguas. Você pode receber o dom de profecia primeiro do que as línguas. Você pode receber o dom da palavra de sabedoria, da palavra de ciência primeiro do que as línguas. Não existe uma ordem, um cronograma de quais os dons que Deus vai dar por primeiro. Deus ele entrega aquilo que ele acha que é melhor para o nosso crescimento. Porém, o batismo com o Espírito Santo não está vinculado à variedade de línguas. O batismo com o Espírito Santo está vinculado a um arrependimento e a uma tristeza muito grande de lembrar a vida de pecado que nós vivíamos. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho vergonha de lembrar a vida de pecado que eu vivia. Eu não conto vantagem da minha vida de pecado. Quando eu estava no mundão, você não tem noção. Quando eu estava no mundão, eu era terrível. Conta de boca cheia. Uma pessoa dessa não está, selada por Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo vem selando, autenticando a pessoa e dizendo assim, é propriedade exclusiva minha. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na presença de Deus. Compreendido? Então, não misture variedade de línguas com batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é quando eu me arrependo e abandono os meus pecados. Deus vem e me sela como propriedade dele para os demônios não entrarem mais na minha vida. Selado. Quando eu estou selado, os demônios não entram. Ele chega, olha e vê a identificação, vê a marca da promessa em mim e já não tem mais acesso na minha vida. Então, o batismo com o Espírito Santo é isso, é esse selo. Você está entendendo? Agora, a variedade de línguas é dons, é diferente de batismo com o Espírito Santo. Não agregue nenhum dom a batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo vem quando a pessoa abre mão da sua vida de pecado. Você abriu mão da tua vida de pecado? Você tem saudade da tua vida antiga? Não, pastor, pelo amor de Deus, eu tenho tristeza quando eu lembro de quem eu era. Me dá até raiva de lembrar quem eu era. Você está selado com o Espírito Santo. Se essas palavras que você está dizendo é verdadeiramente sincera e original dentro de você. Né? Porque só o Senhor sabe se somos originais ou se somos de mentirinha. Então, quando essas palavras são originais, automaticamente nós estamos selados. E aí, busque os dons, porque aí vem variedade de língua, vem o dom de cura, vem tudo aquilo que o Senhor tem a manifestar em nossas vidas. Tá certo? Tá bom? Como entrevistar o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. Mas quando um homem de Deus está entrevistando, ele não mente. Porque ele sabe que na boca do homem de Deus, quem está falando é o próprio Jesus Cristo. E ele não pode mentir diante daquele que derrotou ele e está desmascarando ele. Ele já está ali sendo desmascarado no corpo da pessoa. Já está sendo desmascarado. Você consegue entender? Como a Eliane escreveu, me envergonho do passado que tive. Está batizada com o Espírito Santo, está selada. É só buscar
os melhores e preciosos dons, que com certeza coisas grandes irão acontecer. Deixa eu ver aqui para nós terminar, que já deu 1h30 de programa, hein? Pastor, eu quero muito ter o dom de discernimento. Pastor, dançar na igreja, toda fantasiada, maquiada, é de Deus? Volto com a mesma pergunta. Da igreja primitiva de Pedro, que Pedro era o pastor, tinha isso? Na igreja primitiva, que Paulo era o pastor, tinha isso? Você entende? Jesus ensinou isso para os seus discípulos, para as mulheres que faziam o seu discipulado. Foi ensinado isso? Se lá teve, se lá funcionou, aqui também vai funcionar. Se lá não teve e agora está tendo, alguma coisa está errada. Você entendeu? É isso. Todas essas coisas inovadas, essas inovações, não precisa nem perguntar. Arremessa para Pedro, para Paulo, para Jesus Cristo, e a resposta você vai ter na hora, em nome de Jesus. Tá bom? Já vamos encerrar? Deixa eu ver, tem mais perguntas aí. Tá tudo certo? Sexta-feira que vem, eu volto trazendo para você sobre os dons de poder. Os dons de poder, que é o dom da fé, o dom de curas e o dom de milagres extraordinários, que são os dons de maravilhas. Tá bom? Tá certo, então? Fale um pouco de dom de cura divina. Sexta que vem. Vai ser o dom, vai estar incluído nos dons de poder. Hoje foram os dons de revelação. Sabedoria, ciência e discernimento. Né? Você entendeu? Combinado? Fechou? Eu creio que todo mundo entendeu. Peço para você mais uma vez, deixe o seu like para cima, para que nós possamos crescer. Uma coisa que eu tenho observado, ó, você vê como que é as coisas. Toda live que eu estou aqui falando sobre o Espírito Santo, ela é restrita e limitada e fica amarela. Você está entendendo? Fica restrita, limitada e amarela. Toda live. Essa live aqui eu nem terminei, ela já está amarela. Você consegue entender? Mas por quê, pastor? Porque o assunto deve incomodar. O assunto deve mexer em alguma estrutura, porque como que pode? Eu não estou falando de nada que envolve nome de pessoas, não estou falando de nada que envolve, né, os figurões aí desse mundo, e a live está amarela. Você está entendendo? Então é de se pensar por que há esse bloqueio. Mas depois que terminar, nós vamos ver como que vamos fazer para que ela venha ficar verdinha em nome de Jesus. Tá certo então, gente? Combinado? Deus abençoe a todos. Deus te guarde. Não perca essas lives de maneira nenhuma. Amanhã, 12h30, live de perguntas e respostas. 12h30, live de perguntas e respostas. Tá? 12h30, live de perguntas e respostas. Tá bom? Ministério de coreografia nunca existiu, mas hoje as igrejas estão cheias. Se alguém falar, já dizem que é julgamento. Pois é. São assuntos e situações, né, que a gente não se discute muito, a gente mais arremessa a nossa mentalidade para a igreja primitiva e o assunto já fica encerrado. Tá bom? Fechado então para amanhã, 12h30, vamos estar juntos. Fim dos tempos, Leandro, fim dos tempos. Live de perguntas e respostas. Prepara a sua pergunta, porque amanhã vai ser, como diz, de pular para cima. Tá bom? Combinado então? Abra a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado aos moderadores, obrigado a todos os moderadores e moderadoras. Vocês são presente de Deus na terra. Sem vocês ficaria difícil de fazer uma live aqui, viu? Muito difícil. Vocês aí é uma ajuda assim indispensável. Obrigado aos moderadores, obrigado aos membros do canal. Você que ainda não é membro, seja membro aqui do canal. Entra aí na página principal, está ali escrito seja membro. Clique ali, se cadastre. Existem três ofertas simbólicas para você nos ajudar mensalmente. Seja membro. Nós vamos estar mensalmente fazendo as nossas reuniões com os membros, tá bom? Se inscreva no canal para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Vamos aí
Dá uma força aí para nós chegar logo a 100 mil pessoas e alcançar mais gente aí na presença de Deus, tá bom? O número da conta do ministério está na linha do tempo, o número do meu WhatsApp está na linha do tempo e o número do Pix também está na linha do tempo, tá bom? Deus abençoe a todos, 12:30 por esse canal. Eu conto com a sua participação em nome de Jesus. Obrigado a todos. Sexta que vem estaremos juntos na mesma fé em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Até 12:30 deste Shabat. Desde já, um Shabat Shalom Lekulam para todos. Um sábado de paz para todos.